as coisas foram acontecendo, Deus foi realizando o seu plano, e lá na frente, muitos anos depois, milênios depois, nós chegamos em Gálatas no capítulo 4. Vejam o que diz Gálatas no capítulo 4, em versículo 3. Diz assim, Gálatas 4, 3, fala assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo aqui, ele usa a expressão rudimentos do mundo. Essa expressão tem um significado duplo, mas aqui nesta passagem, rudimentos do mundo significam regras legalistas. Esse é o significado, é a forma como Paulo usa a expressão aqui. Tem outro sentido, mas aqui nessa passagem o sentido é esse: regras legalistas. Nós estávamos sujeitos a regras legalistas, impostas pelas superstições, pelas tradições dos nossos pais, pelas religiões falsas. Estávamos sujeitos a regras legalistas. O texto prossegue: vindo, porém, vejam que interessante, você vê o plano de Deus aqui chegando ao seu apogeu. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Qual é o sentido disso? Plenitude do tempo, é muito simples. Essa expressão significa o seguinte: quando os tempos se completaram, ou seja, quando chegou a hora que Deus havia determinado, quando se completaram os tempos que Deus havia estabelecido e decretado, quando chegou esse momento, a plenitude dos tempos, quando o relógio bateu a hora esperada, quando o momento chegou, o texto diz: Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A contagem do tempo começou lá atrás. Passou por Abraão e os tempos foram passando, e Deus realizando os seus planos. Passou por Isaac, Deus ali abençoando, formando aquela família. Passou por Jacó e Deus ali abençoando, dirigindo, como vimos no capítulo 29, e Deus formando aquelas famílias todas. E o tempo vai continuar passando, os tempos vão continuar passando, até que eles chegarão no seu ponto máximo, na sua completude, na sua completeza. E quando chega a plenitude dos tempos, Deus enfim envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? As eras se passaram, os tempos se passaram, os séculos se passaram. Por que Deus enviou finalmente, quando os tempos se completaram, quando chegou o momento certo, quando a agenda marcou ali, chegou no dia certo? Por que Deus enviou o seu filho? Muito simples, porque tudo aquilo aconteceu. O texto diz: chegou o momento, depois de tudo isso, em que Deus enviou o seu filho. Para quê? Versículo 5: para resgatar os que estavam sob a lei, para livrar os que eram escravos dos rudimentos do mundo, de regras supersticiosas, de ensinamentos vãos, de mentiras das falsas religiões, de fardos tolos inventados por mestres maus. Ele enviou o seu filho para nos livrar, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque ele enviou o seu filho na plenitude dos tempos, para nos livrar da escravidão e nos transformar de escravos em filhos. Toda essa história, toda essa saga que temos estudado, Deus foi realizando tudo isso até chegar o tempo certo, para que fôssemos resgatados e nos transformássemos de escravos em filhos. E agora que nós cremos em Jesus, deixamos de ser escravos e somos filhos. Agora que estamos nessa condição, o texto prossegue dizendo: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Vocês agora são filhos, e sendo filhos, têm intimidade com Deus. E mais, de sorte que não és escravo, porém filho,
e sendo filho, também herdeiro por Deus. Por que tudo isso foi feito? Por que tudo isso aconteceu? Por que todas essas histórias que estamos estudando tomaram lugar no tempo? Deus estava realizando o seu plano, até que seu plano chegou no ponto máximo, e Ele enviou o seu Filho. Para quê? Para nos transformar de escravos em filhos, e tivéssemos intimidade com o Senhor por meio de Jesus, e fôssemos também herdeiros dele. Tudo que aconteceu na história que estudamos hoje, aconteceu por sua causa.